Nessa história do What If, ou E se, da Marvel, vamos ver a história de o incrível Hulk matando todos os super-heróis e se tornando um arauto de Galactus. Então vamos lá. Este é o pior cenário possível para a Terra. E é, na verdade, muito mais complicado do que parece em termos de tudo o que aconteceu. O que significa que não é uma série linear de eventos. Há todo tipo de coisas loucas que acontecem na história. E essa é uma das razões pelas quais ela se torna uma ótima história. Mas essa história vem diretamente da linha do tempo de Hulk contra o mundo. Para aqueles de vocês que não sabem, quando se trata da história de Hulk contra o mundo, isso foi basicamente apenas uma maneira de remover o Hulk do cenário da Marvel antes da Guerra Civil e depois trazê-lo de volta. Então, o que a Marvel fez foi criar um grupo chamado Os Illuminati, que incluía Charles Xavier, Namor, entre outros. O grupo tomou a decisão de que o Hulk era simplesmente muito imprevisível e violento para permanecer na Terra e acabaram enviando-o para o espaço. O problema foi que ele acabou viajando através de um buraco de minhoca, que o levou para o lado errado da galáxia. Hulk caiu em um lugar chamado Sakaar, o que o levou ao evento Planeta Hulk, onde ele basicamente reuniu um monte de forças revolucionárias e conseguiu derrubar o rei existente. O problema foi que, enquanto as pessoas que viam o Hulk como um salvador estavam no meio da construção de um monumento, a nave em que ele foi enviado pelos Illuminati detonou acidentalmente, causando uma explosão termonuclear. Com isso, Hulk basicamente perdeu sua nova esposa, o filho que eles estavam esperando e praticamente todo mundo que o Hulk conhecia no novo reino que ele havia conquistado para si. Por causa disso, ele voltou para a Terra com o que ele chamou de seus Warbound, seu grupo de aliados que ele conheceu durante seu tempo como gladiador na história Planeta Hulk. Quando chegou, Hulk basicamente destruiu a comunidade de super-heróis. Agora, o que a história faz é nos mostrar uma situação alternativa, porque isso introduz os eventos da invasão secreta. A invasão secreta foi outra parte da história da Marvel, uma série de eventos em que a Marvel estabeleceu que os Skrulls, que tinham a habilidade de mudar de forma, e haviam perdido seu planeta para Galactus e viam a Terra como uma nova casa para si. Como resultado, eles começaram a substituir vários habitantes, humanos e super-heróis na Terra, por réplicas Skrull. O problema com isso é que durante essa parte da história de Hulk contra o mundo, a rainha Skrull é basicamente a Mulher-Aranha, Jessica Drew. E por causa disso, ela ainda está na Terra, e os Skrulls estão no espaço esperando para que ela dê o sinal para que eles cheguem e invadam o planeta Terra, matando todos os super-heróis. Mas o que acontece aqui é que, ao contrário do evento original de Hulk contra o mundo, onde Reed Richards cria satélites para atacar o Hulk e destruí-lo, devido ao fato de que a batalha está indo de mal a pior, porque Bruce Banner está literalmente destruindo todos os super-heróis, pedaço por pedaço, e em um último esforço desesperado. A pedido de Reed Richards, Tony Stark lança os satélites e aniquila todo mundo. Os super-heróis mais poderosos que estavam lutando contra Bruce Banner são todos aniquilados nessa destruição, ou melhor dizendo, nesse conflito. O que acontece é que nós avançamos alguns meses, e embora a rainha tendo sido morta entre todos esses heróis, ela deixa seu segundo em comando, seu bispo, que é uma espécie de líder religioso no Império Skrull, assumindo o controle da frota Skrull e começando a invadir o planeta Terra. Então nos juntamos a uma versão recriada do Visão, que aparece e descobre que Bruce Banner está basicamente cavando covas para todos que morreram em Nova York, sejam humanos ou super-heróis. Ele está no meio de construir tudo isso. Claro, Bruce Banner não pode realmente sobreviver ao alto nível de radiação aqui, o que é uma das razões pelas quais aqueles sobreviventes que não foram obliterados pela explosão morreram quase imediatamente devido à radiação, pois era muito potente. Mas Bruce Banner não quer ter nada a ver com isso. Ele diz, sim, eu poderia sobreviver em minha forma de Hulk, mas estou basicamente morrendo. E esse é Bruce Banner apenas se reconciliando com a destruição que ele causou ao longo de sua vida. Toda a destruição que ele criou.
É ele pagando penitência. É muito semelhante à história do último homem na Terra do Hulk. Mas o Visão diz, olha, isso não foi o fim dos super-heróis. Isso não foi o fim. Enquanto você esteve aqui em isolamento em Nova York, os Skrulls invadiram a Terra e quase imediatamente mataram os X-Men. Quaisquer super-heróis que restaram eram de segunda linha, na melhor das hipóteses. O Wolverine foi removido da Terra porque seu fator de cura o tornava imortal. Então a única maneira de impedir que ele matasse todos os Skrulls foi simplesmente tirá-lo da Terra. O resultado é que restam apenas alguns de nós, há quase ninguém vivo. Temos Hank Pym, temos Janet Van Dyne, temos alguns outros aqui e ali, como o Míssil, Sam Guthrie, mas eles são realmente apenas sobreviventes. Aqueles que têm tentado sobreviver dia após dia, e estamos reunindo-os para nossa causa. E isso é meio que a coisa legal, porque ele diz que foi Janet Van Dyne quem os reuniu. Janet Van Dyne foi a pessoa que disse, precisamos de liderança aqui. Agora, o que provavelmente aconteceu, e é isso que somos deixados para deduzir, foi que Hank Pym provavelmente teve uma crise de consciência. Isso não é novidade para o personagem dele. Hank Pym tem colapsos emocionais o tempo todo, relacionados às suas personalidades. Colapsos múltiplos relacionados a se o super-herói está indo do jeito que ele quer ou não. Colapsos emocionais por tudo. É insano. E por causa disso, Janet Van Dyne provavelmente assumiu e realmente tomou as rédeas. Então, o que acontece é que basicamente mudamos para uma base chamada Andronic, que é basicamente uma seção do mundo onde alguns heróis ou sobreviventes, alguns humanos, estão tentando se refugiar, mas estão sendo rastreados sistematicamente pelos Skrulls. Enquanto Hank Pym e Sam Guthrie fazem o que podem para resgatar essas pessoas, eles são subitamente surpreendidos pela chegada de Bruce Banner, o Hulk. O que também é legal sobre isso é que Bucky Barnes está vivo. Mas seja como for, ele é um dos caras militares que está liderando a operação. E nós esperaríamos que, com Bucky Barnes e Janet Van Dyne como a pessoa no comando, ela teria que ter generais, pessoas que supervisionariam as missões de campo. E como Bucky Barnes passou tanto tempo lutando ao lado do Capitão América, faz todo o sentido que ele seja uma das pessoas que supervisionaria esse conflito. Mas quando o Hulk chega, Bucky Barnes inicialmente acha estranho. Quando eles voltam para um bunker abandonado da S.H.I.E.L.D., que provavelmente pertenceu a Nick Fury e agora está operando como a nova base dos Vingadores, Bucky Barnes inicialmente diz que isso vai ser estranho. E a razão é porque todo mundo não gosta do Hulk. Muitas pessoas simplesmente o odeiam porque ele foi o responsável por isso em primeiro lugar, a destruição que ele causou na Terra, o fato de que ele eliminou tantos super-heróis e basicamente preparou o terreno para que os Skrulls aproveitassem uma Terra fraturada e, assim, a conquistassem. Então, o que acontece é que o Hulk realmente muda de lado e diz, olha, pessoal, eu estou aqui para tentar mudar as coisas. Estou aqui para consertar as coisas. Por causa de toda a destruição do conflito que eu criei, estou aqui para tentar compensar por isso e corrigir meus erros passados. E assim, ao lado de Dagger, Bucky Barnes e um monte de super-heróis, eles literalmente começam a acabar com os Skrulls em todos os lugares. Eles começam a conquistar cidades, conquistam postos avançados, começam a libertar todas essas diferentes pessoas, e quando chega ao ponto em que os Skrulls começam a perceber que o incrível Hulk está trabalhando contra eles e que, com sua força incontrolável, não há nada que possam fazer para detê-lo, o Bispo Skrull diz que é hora de ativar nosso espião. Ele diz, temos um espião entre as fileiras dos super-heróis e é hora de trazê-lo à tona. Um de seus generais pergunta, por que você esperou tanto tempo? Por que você esperou tanto tempo? Perdemos centenas de pessoas. Por que você esperou até agora para ativar o espião e derrubá-los? E isso é realmente muito inteligente. O bispo diz, porque eu queria todos os heróis em um só lugar. Agora isso é inteligente, porque você sabe, os heróis estavam em campos ou se escondendo, seja qual for o caso, não estavam todos reunidos como parte dos novos Vingadores. E então o bispo disse, olha, o incrível Hulk é uma força da natureza.
Se ele se aliar aos Vingadores, sua força dará força a outras pessoas, e como resultado, eles sairão do esconderijo. Eles se reunirão sob o guarda-chuva de suas capacidades e criarão seu próprio time e lançarão uma guerra contra nós. E então ele diz: quando isso acontecer, será quando todos os heróis sairão e é aí que vamos atacar. E assim o que descobrimos é que o replicante Skrull, que estava entre os Vingadores esse tempo todo, era Janet Van Dyne. E Janet Van Dyne havia sido colocada lá como a substituta Skrull desde o início do conflito, quase imediatamente após a destruição de Tony Stark em Nova York. Então, como resultado, ela diz que os Skrulls basicamente analisaram o genoma de Hank Pym e descobriram que ele era instável em termos de sua estrutura molecular por causa das partículas Pym. E ela disse que o que eles poderiam fazer era basicamente transformá-lo em uma bomba genética. Eles poderiam efetivamente detoná-lo no nível molecular e liberar uma onda massiva de destruição. E é exatamente isso que acontece. Com todos os heróis em um só lugar, eles literalmente detonam Hank Pym. E, ao fazer isso, é uma explosão massiva, equivalente a uma explosão nuclear, e aniquila todos os heróis que estão lá. Então, efetivamente, o Incrível Hulk é o último homem na Terra agora. Todos os humanos que se reuniram no bunker dos Novos Vingadores estão mortos. Todos os humanos que restavam estão mortos. Todos os super-heróis que permaneceram na Terra e estavam neste bunker estão mortos. E por causa disso, o Incrível Hulk quer ver a Terra destruída. E então o que acontece é que o Incrível Hulk se lembra de uma instância em que, quando ele estava nos Defensores ao lado do Surfista Prateado e do Doutor Estranho, ele se lembra de que foram informados por Reed Richards de que havia um dispositivo de localização, um sinal, em um bolsão da zona negativa, algum pequeno aspecto da zona negativa que poderia ser acessado usando os portais que existiam, o que restava do edifício Baxter. E o Incrível Hulk poderia acessar esse sinal e usá-lo para chamar o Surfista Prateado. Então, o Surfista Prateado chega aqui e quando ele chega, o Incrível Hulk diz: destrua a Terra, chame Galactus e faça com que ele consuma a Terra. Isso é loucura porque nunca vimos uma instância em que um super-herói diz que quer que Galactus destrua a Terra. Claro, novamente, isso é porque os super-heróis não querem que sua Terra seja destruída. Mas mesmo em muitos dos cenários, e se, como o Incrível Hulk sendo o último homem na Terra, quando toda a população de heróis e humanos é aniquilada em uma guerra nuclear global, certamente essa era uma situação em que ele poderia ter chamado Galactus para consumir a Terra e destruí-la. Mas claro, essa história precisava seguir um tom diferente e foi escrita em uma época diferente. Então pode ser que por qualquer motivo, Reed Richards nunca tenha contado a eles sobre esse sinal que traria Galactus. A única vez que vimos isso acontecer foi durante o Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman, quando Reed Richards percebeu que haveria um conflito massivo no planeta Terra e convocou Galactus para lutar em seu nome contra os Celestiais. Foi realmente a única vez que vimos isso acontecer. O Hulk aqui é pura raiva descontrolada. Então o Surfista Prateado diz: ok, tudo bem, porque agora o Incrível Hulk o matará se o Surfista Prateado não o fizer. O Incrível Hulk o matará, e isso é inteiramente possível. A durabilidade e a força do Hulk o colocam bem acima do Surfista Prateado quando se trata de pura força. Claro que o Surfista Prateado pode fazer todo tipo de coisas malucas também. Ele poderia provavelmente desintegrar o Hulk em nível molecular. Ele poderia apagá-lo da existência. Ele poderia fazer muitas coisas diferentes. Mas no momento, agora com as mãos do Incrível Hulk ao redor do pescoço do Surfista Prateado, ele o mataria. Ele literalmente o mataria ali mesmo. Então o Surfista Prateado diz: ok, tudo bem, se você quer que sua terra seja destruída, eu a destruirei. Eu farei com que Galactus a destrua. Você é o último humano aqui, então você é realmente o único que está em posição de julgar o que acontece. Então o Surfista Prateado diz: não só trarei Galactus aqui e farei com que ele consuma a Terra, mas também vou embora. Eu não vou ser mais o arauto de Galactus. Isso é a gota d'água. Então o Surfista Prateado basicamente parte.
Seguimos com Galactus chegando à Terra com sua máquina e basicamente destruindo a Terra. O que é irônico porque a destruição do planeta natal dos Skrulls por Galactus é o motivo pelo qual os Skrulls vieram para a Terra em primeiro lugar. Então é realmente a história se repetindo. Mas após a destruição da Terra e dos super-heróis, tudo causado pelas ações do incrível Hulk, ele se encontra com Galactus. E Galactus diz: Olha, meu arauto se foi, não tenho ninguém aqui para lutar por mim. Não tenho ninguém aqui para encontrar esses planetas para mim consumir. Vou fazer de você meu novo arauto. Vou fazer de você o cara que vai sair e encontrar esses planetas para mim. O problema é que o incrível Hulk queria morrer. Ele queria que a Terra fosse destruída porque queria ser destruído junto com ela. Para ele, suas ações, sua violência, seu conflito, sua destruição levaram à morte de todos os super-heróis que ele conhecia. Levaram à morte de toda a humanidade. E para ele, ele queria um fim para tudo isso. Queria os Skrulls destruídos porque eles mataram super-heróis e tomaram a Terra. E então ele queria morrer, porque ele era a fonte de todo o sofrimento que ele já havia experimentado em sua vida. Mas Galactus diz: Não só não vou deixar você morrer, como também vou fazer você viver uma nova vida, lembrando de tudo o que aconteceu. Vou fazer você esquecer, vou apagar sua memória de tudo o que aconteceu antes deste momento. Vai ser um novo começo, e você vai continuar como meu arauto no universo, sem ter ideia de quem você era antes deste momento. E é exatamente isso que acontece. O incrível Hulk se torna o arauto de Galactus e, presumivelmente, segue pelo universo fazendo o que quer que ele faça.